Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do padre: é feliz quem a Deus se confia. Vamos repetir? As bem-aventuranças, segundo São Mateus, são 8. Aqui ouvimos agora, segundo São Lucas, são 4. Só que em Lucas elas são contrapostas a 4 maldições, digamos assim, a 4 ai de vocês. Em Mateus são indiretas, não indireta do jeito que a gente diz, né? Deu uma indireta, né? Mas elas têm um foco disperso. Felizes ou bem-aventurados os pobres. Em Lucas elas são diretas. Bem-aventurados vocês, os pobres. Mateus enfatiza a pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres em espírito. Lucas, a pobreza material. Bem-aventurados vocês, os pobres. São detalhes que efetivamente não mudam o centro da mensagem de Jesus, a sua boa nova, mas acrescentam pontos novos para uma compreensão mais ampla daquilo que é a mensagem de Jesus. Quando se fala das bem-aventuranças, o pensamento vai imediatamente para a primeira delas: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus ou o reino dos céus. Mas na realidade o horizonte é muito mais amplo. Jesus esboça nessa página 2 formas de conceber a vida. Ou vivemos para o reino de Deus, ou vivemos para a nossa própria consolação. Viver para o reino, para as realidades eternas, ou viver para a própria consolação. Isto é, viver em função exclusivamente dessa vida ou em função da vida eterna. Me parece, São Paulo na segunda leitura diz isso de forma assim clara. Ele fala da ressurreição de Jesus, da ressurreição dos mortos, e ele diz: se é para esta vida que nós pusemos a nossa esperança em Cristo, somos todos os mais dignos de desprezo e de compaixão. Se toda esperança nossa depositada em Cristo tem a ver com esta vida presente, somos desprezíveis, humanos desprezíveis. Mas ele diz, e tem uma contraposição aqui, né? Mas não. Na realidade, Cristo ressuscitou como primeiro, como primícias, e todos nós ressuscitaremos com Ele. Então, nós vivemos para o reino de Deus, para uma vida que passa pela ressurreição de Cristo, ou vivemos para a nossa própria consolação ou satisfação. São Paulo também, em outro momento, o apóstolo São Paulo vai dizer que muitos têm o seu próprio estômago como Deus. Tornaram a sua satisfação pessoal, a sua acumulação, o seu ter como Deus. 2 categorias, 2 mundos. A categoria dos bem-aventurados pertencem os pobres, os famintos, os que agora choram, os que são perseguidos e proscritos por causa do Evangelho, deixados de lado por causa do Evangelho. A categoria dos infelizes, desafortunados, pertencem os ricos, os saciados, os que agora riem, os que são carregados na palma da mão dos outros, aqueles que têm um ibope alto. Embora essa expressão do ibope já está meio em desuso, né? Mas aqueles que precisam de fama, de um minuto de atenção. Vejam, irmãos e irmãs, Jesus ele não canoniza simplesmente todos os pobres, os que passam fome, os que choram e os que são perseguidos. Assim como Jesus ele não demoniza simplesmente
todos os ricos, os saciados, os que riem e os que são aplaudidos. A distinção mais profunda trata-se de saber em que se baseia a sua própria segurança, onde, em quem depositamos a nossa segurança. No contexto de Mateus, do Sermão da Montanha, Jesus coloca na boca de Jesus o discurso do homem sábio e prudente, do homem tolo e imprudente. O sábio prudente construiu a sua casa sobre a rocha. E o homem tolo construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, fez rápido, fez bonito, mas fez no lugar errado. Vai ruir. E quantas construções não materiais, né, nossas, estão ruindo porque foram edificadas sobre o arenoso terreno daquilo que passa, e não daquilo que é eterno, daquilo que é sustentação para a nossa vida. Repito para vocês e para mim, onde está baseada a nossa segurança? No início da pandemia, com aquele desespero que ficou disseminado em tanta gente, nós víamos tanta gente com tanto dinheiro, com tantos meios e não tendo o que fazer. Onde depositamos a nossa segurança? Em quem depositamos a nossa segurança? Em que terreno está construindo a construção da sua vida? Naquele que passa ou naquele que não passa? Essa página do Evangelho de hoje é de fato uma faca de dois gumes. Ela traça dois destinos diametralmente opostos. Sigo aqui a ideia de um outro pregador. Ele diz, é como o meridiano de Greenwich. Vai aqui meio no português, né? Que divide o leste do oeste, o oriente do ocidente do mundo. Esse meridiano de Greenwich está ali, passando na altura da Europa, né? Os professores, acho que de geografia, né? Senão eu vou falar de biologia, né? Entendem. As terras que estão ao oriente não podem mudar para o ocidente. As terras que estão no ocidente não podem mudar para o oriente. Também há a linha do Equador, que divide sul e norte. O sul continua pobre, mais miserável, e o norte continua mais rico, mais opulento e brincando de guerra quase o tempo todo. Vejam, esse meridiano de Greenwich, essa linha do Equador, são fixos. Agora, a linha que divide no Evangelho um e outro, as bem-aventuranças, ou melhor, os bem-aventurados dos infelizes, essa linha não é fixa. A barreira é móvel. Absolutamente possível atravessar de um lado para o outro. Os desafortunados, os infelizes, podem migrar para o grupo dos bem-aventurados. E por desgraça, os bem-aventurados podem migrar para os infelizes, o grupo dos infelizes. Então, não apenas se pode passar de um setor para o outro, mas toda essa página do Evangelho foi pronunciada por Jesus para nos convidar e para nos encorajar a passar de uma esfera para outra. Não apenas se pode passar de um setor para o outro, mas toda essa página quer tirar a gente da indiferença, quer tirar a gente de uma certa anestesia, quer fazer a gente acordar para aquilo que é o principal. O convite de Jesus não é para tornar todo mundo pobre. O convite de Jesus é para nos tornarmos todos ricos. E Cristo Jesus
nos fez ricos com a sua pobreza, de São Paulo também. Ele que é Deus, não se apegou à sua condição, mas esvaziou-se a si mesmo para nos encher com a sua graça. Assumiu a nossa condição e foi obediente a tudo, a tudo. Assumiu a nossa condição e se entregou por nós na cruz. Portanto, a vida bem-aventurada é uma vida rica, não igualada na pobreza. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Pensemos, pobres que possuem um reino, e já o possuem de agora em diante. Aqueles que decidem entrar nesse reino são de fato, desde agora, filhos e filhas de Deus. São livres, são irmãos, estão cheios de esperança e de imortalidade. Caçando aqui o rumo do brejo, da conversa, o final da conversa. O problema é que nós, do Ocidente, não quisemos acreditar no amor como fonte da vida e da felicidade. As bem-aventuranças, para muita gente, continua sendo ininteligível, incompreensível, inconcebível. Quantos ficam desassossegados de ouvir Jesus dizer: ai de vós ricos? E talvez a conta nem esteja tão alta assim no banco. Mas às vezes colocamos a nossa segurança nas coisas que temos, ou que achamos que temos. Inclusive para nós, que nos chamamos cristãos. A gente vai percebendo que na sociedade Deus vai sendo escanteado, vão tirando os sinais de Deus, da fé. Lá na Europa mesmo queriam tirar até o Feliz Natal das saudações. Eu até continuo achando que ok lá. O que não é ok é que nós que cremos no Senhor também deixemos o Senhor de lado. E quantas vezes o Senhor e a fé estão de lado na nossa vida, não estão no centro da nossa vida. Vir rezar ao domingo é um sacrifício, não é uma alegria. Ser cobrado de algum comprometimento na comunidade é um exagero do padre ou de quem está à frente, e não um compromisso que se faz com generosidade, pensando nas realidades eternas, futuras. Verifiquemos o quanto nós temos deixado Deus de lado, o quanto Ele não tem sido o centro da nossa vida. E quando eu digo isso, não estou dizendo que você tem que passar o dia inteiro falando Deus, 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 porque tem muita gente falando Deus, 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 e Ele continua de lado. É vida, escolhas, ação, comportamento, brilho nos olhos, fogo do Espírito no coração, mãos agindo, atuando para semear a esperança e a vida. Nós pusemos a felicidade em outras coisas. Chegamos inclusive a confundir a felicidade com bem-estar. Gente, tem tanta gente morando bem, incrivelmente com as contas em dia, e está sem motivo para viver. Sente-se num vazio terrível interior. Não quero ser raso, não quero fazer julgamento, de nada e de ninguém, mas é só para verificar onde estamos colocando a nossa segurança. A civilização da abundância nos oferece meios de vida, mas não nos oferece razões para viver. Tem um ditado aí, popular, que diz assim, que dinheiro não traz. Vamos lá? Dinheiro não traz? Aí o gaiato vai lá e completou o ditado, Sim. E disse, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, não é isso? A pergunta é, manda buscar onde? Onde? Eu também quero. Onde? Onde? Vale aqui a lembrança do livro Pequeno Príncipe. É a terceira vez que eu estou citando isso, não fui atrás da citação exata, então se eu der uma canelada,
derrapada, vocês perdoem o padre. A mim. O autor diz assim: hoje os homens compram tudo prontinho nas lojas. Pena que não existam lojas de amigos. E é tão verdade, hoje a gente compra tudo, né? E ainda entrega em casa. Ué? Grátis. E se precisar devolver, devolve grátis também. Ué? Então a gente tem casas cheias de coisas e talvez esteja vazio até mesmo de si. O mundo, como eu dizia, a civilização da abundância nos oferece meios de vida, mas não razões para viver. E quanta gente chegou para conversar comigo, dizendo assim: padre, minha vida é tão boa, eu não tenho nem sei por que eu estou aqui. Porque ela está tudo no lugar, tem dinheiro, pagou as contas, tem lá o pai e a mãe, ou tem lá o marido e o marido, tem lá os filhos, está tudo no tabuleiro, mas não sabe jogar o jogo. Porque não basta ter as peças, é preciso um pouco mais. Eu estou terminando, mas também penso aqui na seguinte ideia, né? Que a nossa vida começa a terminar no dia em que nos calamos sobre as coisas que importam. Nós pusemos a felicidade em outras coisas. A esperança do reino supera a vida material. Vamos terminar com uma oração essa conversa. Vamos repeti-la? Ensina-nos, Senhor, a viver o espírito das bem-aventuranças, chaves de ouro, chaves da verdade. Ensina-nos a distinguir, graças a elas, o essencial do acessório, o importante do irrisório, o eterno do efêmero, o primordial do secundário. Livra-nos, Senhor, de todos os medos, o medo de perder um privilégio, o medo de falhar, o medo de sofrer. Assim poderemos nos entregar totalmente às bem-aventuranças e entrar em teu reino de amor. Amém. É feliz quem a Deus se confia, semelhante a uma árvore plantada à margem do riacho. Sempre viceja e a seu tempo produz flores e frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.